E agora nós vamos falar sobre crânio e o que tem dentro dele, o cérebro. No Brasil, gente, os acidentes automobilísticos são os principais responsáveis pelos casos de traumatismo craniano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, sem o cinto de segurança, a pessoa tem 80 vezes mais chances de se ferir, ficar deficiente ou até mesmo falecer, né, durante um acidente. Olha como é importante o cinto de segurança, não só para os passageiros que vão na frente, né, o próprio motorista ou o passageiro ao lado. Para quem está no banco de trás também é importantíssimo usar. E para esclarecer um pouco mais sobre o que é o traumatismo craniano, eu estou recebendo aqui o neurocirurgião. Tudo bem, doutor Júlio? Ótimo. Doutor Júlio Pereira, é sempre uma alegria recebê-lo no programa. Tá tudo bem? Tudo ótimo. E como é que vai a nossa São Paulo? Tá bem. Mas São Paulo tá quente, né? Tá. Aqui também. Que inverno é esse, né, doutor? Tá estranho. Tá estranho. Bom, nós vamos falar sobre um assunto super interessante. É muito interessante falar sobre cérebro. Você escolheu certinho a profissão, né? É. Não é? Eu gosto Porque bastante. quanto mais você estuda, acho que menos você sabe, não é verdade, Com doutor? certeza, é muita e todos informação, os né? neurocirurgiões, né? É muita coisa, muita informação. Tem muito ainda para se descobrir a respeito do cérebro. É o que diferencia o ser humano, né, das outras espécies, dos outros animais. É ele, né? E as pessoas reclamam que a gente sabe pouco. Não, a gente sabe muito, mas é um órgão muito complexo, né? E tem muito mais para saber, né? Com certeza. Tá certo. Bom, aqui, doutor, está o cérebro e ali a caixa craniana, né? O crânio. Eu vou começar até com uma pergunta do público, porque eu achei muito pertinente aqui. É o Renato Vieira, ele é de Piquete, São Paulo. Se o cérebro é protegido pelo crânio, porque o cérebro é mole. Isso. Né? Molezinho. O crânio, dá uma batida aí. É rígido. É duro, né? É bem rígido. Como é possível, então, que os traumatismos aconteçam e alcancem o cérebro? Isso. Se a caixa craniana é tão rígida, tão dura. Excelente pergunta. O que seria o traumatismo craniano? Seria qualquer força externa que leva um dano no cérebro. Isso pode ser transitório ou pode ser um dano definitivo. A evolução da gente, né, do ser humano, e a evolução como a sociedade fez com que o trauma tivesse uma importância muito grande. Então, por que o trauma ocorre? Uma excelente pergunta. Número 1 é porque o homem se arrisca, né? Então, o ser humano começou a criar algumas possibilidades. Então, o que é que causa o trauma hoje? O acidente automobilístico. Então, se você está dentro de um carro numa velocidade alta, e pode ser uma velocidade permitida, e ele se choca contra alguma estrutura, isso vai levar com que o cérebro se movimente, apesar de toda essa proteção, isso pode gerar algum dano. Porque ele não está grudado no crânio. Não, ele não. está solto lá dentro. Ele tem um espaço que é as meninges e o líquor. Então, qualquer movimentação brusca pode levar com que haja esse movimento. Então, o cérebro pode se chocar contra o osso, pode existir uma fratura no osso que leve um dano no cérebro. E às vezes ele pode sair. E pode-se ter uma avulsão, perda alguma perda de massa encefálica, né? Como já aconteceu em vários casos, até conhecidos, de traumatismo craniano, com gente conhecida, né? E o mais importante, Claudete, eu achei super interessante esse tema de falar, porque existem temas que são muito relevantes. Para você ter ideia, o trauma craniano é a principal causa de morte da população jovem. Eu desafio qualquer pessoa a ligar uma televisão, assistir um jornal que não vai estar falando de um traumatismo, de alguém que faleceu por um acidente. Então é algo muito comum. Infelizmente, a gente fala muito pouco a respeito, porque a gente sempre, quando fala em saúde, quer inovação, quer algo de novo, né? Mas o trauma tem um aspecto muito grande que é de informação. E não é de hoje, né? Eu trabalhei em rádio há muito tempo, eu fui repórter e eu lembro que em uma época eu estava na Rádio Capital, eu trabalhava. E a pedido lá da direção, eu fiz uma pesquisa em vários hospitais, entrevistando médicos que trabalhavam em pronto-socorro, para falar exatamente sobre isso e como o trânsito matava, e a maioria era traumatismo craniano. Com certeza, Claudete. A maioria é traumatismo craniano. A ideia era falar que o trânsito mata e mata mesmo. E a maioria jovem e traumatismo craniano. É a primeira coisa atingida? E essa sua experiência é muito interessante, porque o que é que acontece? Qualquer pessoa, se ela tivesse a oportunidade como médico de participar e ver um atendimento de emergência, e estar no dia a dia no pronto-socorro, numa noite, ela vai ver. A maioria das histórias se repetem. São pessoas jovens que vão para uma festa, vão sair e que bebem, que se acidentam. Por mais que essa informação
chegue o tempo todo na televisão do risco de ter um acidente, a gente sabe, é o não uso do cinto de segurança. Então, não uso do capacete. Não uso do capacete, no caso da moto. Então, o que mais choca a gente não é o fato de acontecer. Acidentes acontecem na vida, problemas, doenças, todos nós vamos ter. Mas o que choca a gente são causas preveníveis. Então, a história de que eu, como médico, neurocirurgião, ouço, é muito semelhante. Pessoas jovens que saem para uma festa, bebem e vão e se acidentam, estão sem um cinto de segurança, e os outros casos que também são causas preveníveis, que é a violência, né? Então, um assalto, às vezes a pessoa é agredida, brigas, então são todas situações que chocam muita gente porque são pessoas jovens. Fora essa situação de acidente de trânsito, que eu acho é a principal, né? Acho não, certeza não é a principal. Em que outras situações uma pessoa pode ter o traumatismo craniano? Isso. Hoje no Brasil a gente está ouvindo, a gente já falou algumas vezes, no envelhecimento da população. Então, na população idosa é muito comum a queda. Então, o idoso tem uma certa dificuldade de locomoção, então ele caminhando, tentando, às vezes a casa não está preparada para receber o paciente idoso. Ele viveu a vida toda numa casa cheia de escada, que não tem aquele preparo, então a queda tem sido muito corriqueiro no neurocirurgião atender, porque o idoso Mas só cai. com mais idade? Com a idade, porque você tem uma certa dificuldade de locomoção. Mas pode uma acontecer. queda assim, uma queda de uma escada ou uma queda pequena? Pode... Uma queda pequena. É mesmo? Porque o que acontece? Com o envelhecimento, Vamos depois mostrar a gente tem algumas ilustrações. Ah, tem? Então vamos mostrar. Vamos. Quer mostrar? Pode Pode pôr aí. Quer levantar lá, doutor? Esse dado eu gosto muito, porque quando a gente fala em estatística, assusta as pessoas e elas entendem a importância do tema. E aqui a incidência de mortalidade por acidente automobilístico. Então são números altíssimos que a gente vê no Brasil, e no mundo todo isso acontece, mas no Brasil, pela questão da orientação, ocorre com mais frequência. Então a gente vê 44 mil pessoas jovens que estão morrendo, isso com morte. Se a gente for ver a morbidade, então muitas vezes a pessoa tem uma lesão cerebral e que leva um dano. Então esse é um aspecto muito importante. A próxima ilustração mostra um pouquinho pra gente isso que foi a sua primeira pergunta, né? Então a gente tem a caixa craniana, dentro dela a gente tem o cérebro e circulando isso aqui o líquido cefalorraquidiano. Então se você tiver uma força... O quê? O líquor. Pronto, é um líquido que envolve, né? Como é que chama? Como é que é o nome dele? Líquor cefalorraquidiano, aquele que na hora da meningite se testa, tirando ele. Então, qualquer movimentação, qualquer força de impacto que gera uma movimentação pode gerar um dano também, mesmo sem perfurar o crânio. Se a gente perde esse líquor? Ele é produzido todo dia. A gente tem 150 ml e isso é trocado 3 dias. Você pode ter uma lesão que leva a uma fístula licórica, que o líquido vai vazando e o médico tem que fazer um procedimento cirúrgico para resolver isso. Tá, vai para a cirurgia. Próxima ilustração. Vamos ver? Vai trazer um pouquinho. Esse é o aspecto bem importante que você começou a perguntar, né? Por que o idoso? O que é que acontece? Então, a gente tem o osso, a gente tem o cérebro, a gente tem o líquor. Com o envelhecimento, o cérebro da gente atrofia. Ah, vai me dizer que até o cérebro diminui? O cérebro diminui. Todo o corpo, não é possível, musculatura. doutor, até o cérebro. Acontece, é o ciclo da vida, né? Então, as células nascem, elas crescem. Deveria ser como naquele filme, né? Você vai rejuvenescendo, até virar um bebê. Até o cérebro diminui? O cérebro, ele costuma ter uma atrofia. Então, alguns tipos de hematomas, o que é hematoma? É o coágulo. Então, se alguém tem uma pancada que fraturou osso, ele tem esse hematoma que a gente chama epidural, dura por causa da meninge, então ele fica aqui fora. A gente tem o subdural, que é comum desse do idoso, porque o cérebro está atrofiado e se acumula. E tem um que fica dentro do cérebro. Mas agora eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Onde seria? Dentro dessa caixa aí, é a minha dúvida. Se o cérebro diminui de tamanho com a idade, a caixa craniana não pode diminuir, se ela é dura. Perfeito. Aí ele fica mais sujeito a problemas, porque vai ficar aquela caixona e um cérebro menor. Perfeito. Ai, você descreveu quase igual um livro de medicina. É essa lógica mesmo, é perfeito. Ai, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Isso. Você tem um pouquinho de atrofia, tem esse espaço, então essas veiazinhas que estão ligando, elas podem se romper e dar um hematoma subdural. Então, um paciente idoso com essa atrofia, uma pancada que a gente diz mínima, pode dar esse pequeno sangramento que forma o coágulo. E aí? E aí você tem que passar por um procedimento cirúrgico para drenar esse coágulo. É um traumatismo. É um traumatismo. Ele teve um traumatismo e mais tardiamente pode formar esse coágulo. Tem outra ilustração. Tá. Notícia boa? Colocarem, que é justamente isso, essa orientação. A movimentação. Mas não né? deve ser, olha, já tá uma caveira. Então, essa movimentação, o osso, qualquer força externa pode gerar essa movimentação, comprimindo o cérebro contra o osso, podendo dar algum tipo de sangramento.
Então, Nossa. essa é a... Olha como a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pela nossa saúde. Você já parou para pensar? Nossa, cada vez que eu entrevisto um médico aqui, eu fico pensando, viu? Porque tanto problema que pode acontecer na vida da gente, que às vezes quando você tem a saúde perfeita, você não valoriza isso, né? Você não fica pensando como tudo tem que agir tá tão certinho, direitinho dentro de você, para você ter uma saúde perfeita. É por isso que a gente tem que agradecer a saúde todos os dias. E o que é que eu falo, Claudete? Seu programa tem esse papel muito grande, né? Óbvio que a gente sabe que é o ciclo da vida, todos nós vamos adoecer, mas existem doenças e problemas que eles são preveníveis e evitáveis. Tá certo. Então, dentro das doenças que eu atuo como neurocirurgia, vamos dizer, o que causa mais transtorno para a gente, revolta de se ver, é no caso o trauma craniano. Porque o paciente poderia ser evitado. Às vezes a pessoa envolvida no acidente é mais grave, ela não teve culpa, né, daquele acidente e foi atropelada e teve um traumatismo craniano. Eu vou deixar uma pergunta aqui, já volto para a resposta e estou abrindo aqui para que você, são 15 horas e 40 minutos dessa quarta-feira de sol, céu azul aqui em Aparecida, participe do programa, mande um e-mail agora, que se você mandar agora tem chance de resposta, tá bom? É santareceita@tvaparecida.com.br. Quando e por que ele pode ser fatal, tá bom? Eu já volto pra gente saber. Isso. O que é que acontece? Qualquer mecanismo desse de trauma pode gerar um dano, né? E o cérebro da gente, como a gente já falou algumas vezes, cada região tem uma função. Então, se um determinado trauma, por exemplo, um que é tipo tem uma mortalidade muito alta, arma de fogo na região craniana, né? Então, se a pessoa foi atingida e danou e lesou uma região como o tronco cerebral. Uma bala entra fácil pela caixa craniana, não? A velocidade é muito rápida dela, né? né? Não tem jeito, então, todos os projéteis, a maioria das vezes, a depender da distância. Mas a pessoa morre na hora? Pode ser ou não, porque se ela gera um dano num vaso, esse vaso pode ter um sangramento muito intenso, fazer uma herniação súbita e a pessoa falecer. No acidente do carro também. Mas algumas vezes, e uma grande parte das vezes, principalmente com atendimento rápido, é possível esse paciente ir para um centro de emergência e ser tratado. E que é outra questão do trauma, né? É uma doença que precisa de uma equipe grande trabalhando. Então, o paciente que chega vítima de um trauma, o cirurgião geral atende, ou o cirurgião do trauma, ele avalia, teve um dano cerebral, ele precisa do neurocirurgião, muitas vezes precisa do cirurgião vascular. Então, geralmente, esses pacientes, que é bom que isso ocorre no Brasil, ele tem um atendimento do SAMU e esse SAMU já leva ele para um centro... Multidisciplinar, porque geralmente não é um profissional só, não é um neurocirurgião, mesmo quando o paciente tem um trauma craniano, ele precisa ser avaliado por toda a equipe, para afastar outros danos. Agora, eu conheço, infelizmente, tem até amigos, né, que sofreram traumatismo craniano e estão vivos. 2, na verdade, mais jovens não estão, não, mas uns estão, mas... É uma vida muito triste de se ver para uma pessoa que era tão ativa e que, de repente, num acidente, ficou desse jeito. E a lesão vai depender de que área foi afetada, é isso? Isso. O cérebro da gente ele tem algumas especificidades, né? Tá. Uma questão é que um dano gerado no neurônio, ele tem uma capacidade baixa de regeneração. O que acontece é a neuroplasticidade. Então, depende muito do tipo de dano que ocorreu. Da idade da pessoa também? Da idade, do tipo do dano. E é o que eu falo com todo paciente. Todo paciente que a gente atua e trabalha e vê que ele teve um trauma, qualquer tipo que seja desse trauma, a dúvida dele é, eu vou voltar, o da família, né? Vai voltar, isso vai melhorar. Vai voltar a andar, vai voltar a falar. Uns ficam com dificuldade de fala, outros de pensamento mesmo, né? De organizar as ideias. Isso daqui está aqui em área aí. Por exemplo, se um traumatismo craniano afeta o lado direito do meu cérebro, eu vou perder que funções? Isso. O cérebro ele tem uma função cruzada, né? Então, se ele teve uma alteração da área motora, por exemplo, à esquerda do cérebro, ele perde o movimento do lado direito. Então, o que mais importante no trauma... as informações, elas são... Mas tem as duas áreas dos dois lados? Dos dois lados. O lado direito e esquerdo tem, tem a área motora. Tem a área motora, Só que se bater do direito, a área motora do lado esquerdo é que vai estar comprometida? Isso, é comprometida. No caso de algumas regiões, como a linguagem, ela tem uma dominância. Então, costuma ser no lado esquerdo do cérebro ter essa região que é responsável pela linguagem. Então, é isso que é o difícil de se entender, né? Você tem um trauma, lesa o crânio, lesa o cérebro. De um modo geral, essa lesão pode ser mais ou menos extensa. O que é importante as pessoas entenderem é que o mais relevante é o tempo do atendimento
que a gente percebe, a gente ouve muito, qualquer notícia, né? Morreu na hora do acidente. Então, muitas vezes foi um vaso muito grande no corpo, coração, alguma coisa, a pessoa faleceu. E outros, eles chegam a ser atendidos, eles vão para o serviço de emergência e muitas vezes o médico atua nesses danos e às vezes são irreversíveis. Mas o mais importante saber é que a grande maioria dos pacientes que têm o traumatismo craniano chegam no pronto-socorro, são atendidos, eles podem ter uma vida normal, a depender do tipo de dano que foi gerado. É mesmo? Então é difícil a gente falar de maneira geral, né? O que acontece no trauma, que cada porque caso às vezes, como a gente falou, fura lá a caixinha, né? Isso. E por isso que fala, tá fora da casinha, porque parece uma casinha, né? É uma caixa, né? Uma casinha, uma caixinha. Você tá fora da casinha e você tá com a cabeça meio louca. Bom, tem perguntas aqui do nosso público. A Maria Luísa, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma vez eu li que quem toma medicamentos anticoagulantes tem maior risco de morrer caso essas pessoas tenham algum traumatismo craniano. É verdade, doutor? É perfeito. É? Nosso corpo é perfeito, né? Então, cada região é responsável por alguma função e na questão da coagulação também. Então, tem pessoas que têm um problema que é relacionado a ter tromboses. Então, às vezes, ele tem trombose, tem que tomar anticoagulante e, às vezes, isso faz com que, no caso de um trauma, isso esteja mais predisposição a ter um sangramento. Então, isso ocorre. Por isso que ela tem que ter o acompanhamento do hematologista, do clínico dela, que vai fazer essa regulagem. Mas o paciente que toma anticoagulante, ele tem que evitar alguns riscos relacionados ao acidente. É? Mais ainda, né? Mais ainda, isso. A minha, aqui é a Valquíria, ela é de Itaciba, eu nunca ouvi falar, mas um grande beijo pra você. São Paulo, interior de São Paulo, eu acho, né? Acho que não é litoral, Itaciba. A minha filha, Cláudia, cai muito, sempre bate a cabeça, eu fico preocupada. O que ela tá querendo saber aqui pra reduzir, se cai, bate a cabeça, esse coágulo pode existir, mas pode não se manifestar na hora. Isso pode ser perigoso? Isso, essa pergunta é excelente, é o que eu passo todo dia em casa, né? Eu tenho uma irmã com 2 filhos, nessa idade que está caminhando, está correndo e está caindo, né? Então, é inevitável no aprendizado motor, né? Você ter quedas, né? O que eu informo para minha irmã, informo para todo mundo que me pergunta uma mãe conhece o filho, né? Então, ela observa, de um modo geral. Se o menino caiu de uma altura muito grande, sem dúvida, ela vai precisar ser atendida no pronto-socorro. Se não, o mais importante é ela ter aquele médico dela de referência e muitas vezes vai fazer essa avaliação e dizer se precisa ou não uma observação. Então, é difícil falar numa pergunta dessa, dizer qual trauma deve ou não procurar Mas pode acontecer de ter um coágulo e ele ficar lá e em algum momento se manifestar, não? Pode. Existem alguns mecanismos de trauma que você pode ter um sangramento pequeno e depois se manifestar. Por isso que é importante essa observação. Bateu cabeça, minha mãe sempre dizia, a cabeça daqui pra cima é muito perigoso, então bateu, corre pro hospital. Aqui foi o que aconteceu com ela. Olá, Cláudia, sou sua fã. Obrigada, Paula. Eu sofri uma queda no banheiro, e banheiro é um perigo. Sabe o que é um perigo em casa? Tapetinho. Mulher devia acabar com os tapetinhos, sabia? E se tem gente de idade na sua casa, acaba com os tapetinhos. Tapetinho só serve pra gente cair, dar trabalho, lavar, toda hora tá sujo. Acaba com esses tapetinhos aí. Eu sofri uma queda no banheiro, bati a cabeça forte, eu tenho medo, eu fiquei com dores por 5 dias. Eu fiz um raio-x no dia seguinte à queda, só que o médico nem olhou direito. Será? Beijo, obrigada. É a Paula Pinguichuro. Isso. O trauma, como a gente falou, é um problema comum. Uma parcela pequena dos pacientes vai ter o trauma craniano grave. Então, o mais importante é o mecanismo do trauma. Então, se ela foi avaliada, o médico avaliou, esse é o dado mais importante. Ela disse que acho que não avaliou direito. Se você está querendo uma segunda opinião, é um direito seu, faça outro. Com certeza, procura Mas raio-x não é aquela tomografia? Não. Cada caso é difícil a gente especificar outro caso. De um modo geral, quando você precisa de um exame de imagem, a tomografia que consegue especificar melhor, no caso do trauma. Tá bom. Tenho 44 anos e sofri um trauma craniano com 1 ano e outro com 5 anos. O primeiro gerou uma rachadura em meu crânio. Todos os dias... todos os dois, localizados na região da nuca. Minha pergunta é a seguinte, Cláudia, se ainda pode aparecer alguma sequela. Ela está com 44, ela teve 2, um ano e outro com 5 anos. Nunca mais eu fiz nada, nenhum exame. Então eu gostaria de saber se eu deveria ter feito, o que ela pode fazer. E tá parabenizando a gente aqui pelo programa. Beijão, Cláudia, beijo. É a Patrícia Borba. Uma pessoa que teve 2 traumatismos cranianos, que até chegou a rachar. Ela falou dos 2 lados. Pode apresentar problema depois de tantos anos? Não, geralmente quando você dá um problema é próximo ao evento, né? No caso do idoso e alguns hematomas crônicos podem dar na faixa de alguns dias, 30 dias, mas tanto tempo depois não
não tem nenhuma evidência de alguma doença que se relaciona assim tanto tempo tardio ao trauma. Tá bom. Você sabe que quando você vem aqui, o Brasil inteiro participa, porque mesmo? o cérebro é... Nossa, pra mim, eu adoro. Apaixonante mesmo, viu? Muita coisa pra gente falar dele, né? E olha que a gente já falou bastante, tem mais. Boa tarde, Cláudio. Meu nome é Fernanda, eu sou de Sinop, Mato Grosso. Um beijo pra você. Gostaria de saber qual o motivo da dor de cabeça aí dentro. Por que que dói? Essa é uma pergunta curiosa, né? É mesmo. O cérebro, ele não tem receptores sensitivos. Tanto que às vezes choca quando passa na televisão alguma notícia de uma cirurgia acordado, né? Porque o cérebro não tem receptor sensitivo. Quem tem são os vasos, a meninge, que é esse órgão que recobre, e a parte do osso também. Então, a dor de cabeça, no caso, vai depender do subtipo que seja, né? Se ela for enxaqueca, ela tem uma determinada etiologia. Se for relacionada a uma pancada, pode ser por causa da pele, a pele tem receptor, então quando a gente toma uma pancada, né, vai doer mesmo, porque você tem um inchaço, todo aquele mecanismo inflamatório relacionado. Tem muitos motivos também. Um dia a gente tem que fazer especial cérebro e dor de cabeça, né? Eu tive traumatismo e perdi parte do paladar e olfato faz 10 meses. Poxa, Cristina. E aí, né? Ela não disse de onde ela é, mas dependendo da área que atinge mesmo, né? A pergunta dela é super interessante e muito comum, Claudete. Isso que é tão curioso do cérebro. Quando a gente entende anatomia, entende funcionamento, a gente entende por que ocorre. Então, se uma pessoa olha aqui essa base do crânio, desse modelo, a gente percebe que é cheio de ranhuras, né? Isso, olha, vira um pouquinho lá, doutor. Aqui, isso tá é certo. cheio de ranhuras. Então aqui onde passa a lâmina crivoide, que é a parte relacionada ao olfato, ela tem ranhuras muito importantes. Então às vezes nessa movimentação do cérebro pode gerar um dano nessa região e a pessoa pode se queixar do dano do olfato. Então essa é uma queixa comum em pacientes que têm trauma graves que geram algum dano nessa região. Nossa, é impressionante, né? E ele é fechadinho assim também dentro da cabeça da gente, Isso, né? mas ele é cheio dessas ranhuras, né? Tá. Então, às vezes, as pessoas perguntam isso, né? Por que o cérebro movimenta e, às vezes, desse coágulo hematoma se não teve nenhuma fratura óssea, justamente por isso. Pode não aparecer, né? Porque lá dentro também pode se prejudicar, né? Doutor Júlio, quais as condutas iniciais que devemos realizar quando nos deparamos com alguma pessoa que teve um traumatismo craniano? Achei bem interessante e já leu o seu livro. Esse telespectador é Abner. Bom, Abner pode ser homem ou mulher, né? Nome feminino ou masculino. É Donato, lá de Moriaé, Minas Gerais. Beijo aos mineiros. Isso. Bacana, né? Bem... Quantos livros você tem? Foram dois, mas foram traduzidos para o inglês também. Muito legal, parabéns. Entendi. O que a gente pode fazer alguma coisa? Isso. O mais importante é, se for um trauma grave, ligar para o SAMU, sem dúvida nenhuma. Então, a conduta é a conduta do profissional de saúde. Teve um trauma, esse trauma foi mais importante. No caso de uma criança, um trauma leve, a mãe está preocupada, levar para essa avaliação. No caso do trauma mais importante, não tocar nas vítimas. É ligar para o SAMU, o 92, eles vão chegar, fazer essa avaliação da cena. Então, muitas vezes, no trauma, o ajudar pode atrapalhar. Então, às vezes, as pessoas desinformadas podem tentar manipular e, às vezes, agravar um dano primário. Então, o mais importante é fazer essa ligação e deixar o profissional de saúde competente avaliar. Deixa eu fazer um pedido aqui pro diretor. Só mais uma, pode, Felipe? É porque eu tô com uma pena dela, ela é de muito longe, sabe? Ela é de Campina Grande, Paraíba. E, além de tudo, eu tô até com vergonha de falar, porque ela elogia muita gente aqui. Vocês todos. Eu só vou dizer, depois eu mostro pra produção, tá? Muito obrigada. Ela disse que lá nós somos sucesso absoluto em Campina Grande. Tá vendo? Eu tenho que ir pra lá. Campina Grande, anota aí pra eu ir. Pergunte, por favor, Cláudio, ao doutor. Traumatismo craniano impede os movimentos de andar? Muito obrigada. Campina Grande, um beijo aí. É ele. Molina Ribeiro. Beijo, Molina. Eu tenho muito colega neurocirurgião na Paraíba, o George, José Tem Lopes. gente boa lá, então. Tem muito bom, Daniel Roncone. Então, o que acontece? Vai depender muito do local que houve o dano. Tá. Então, o cérebro... O andar tá onde aqui dentro? Isso. A gente tem a área motora, que é justamente essa área responsável por isso, pela motricidade. Só que isso que a gente falou, lembra, o cérebro é todo conectado. Então a gente, às vezes, topografa o local, mas isso o cérebro comanda e isso vai para o resto do corpo, passando pela medula. Por isso que uma pessoa pode ter um dano medular
ter uma alteração de movimento. Pode ter um dano cerebral, ter alteração de movimento. Está tudo conectado. Quantos quilômetros tem mesmo aí de veia aí, né? E tem bilhões de neurônios e esses neurônios estão todos conectados. Daí a complexidade, né? Muito tema para falar, né, É muita Claudete? coisa, tá vendo? E depois falando da loira. É muita coisa para organizar aqui dentro da casinha. Doutor, Tá bom, obrigada, muito viu? obrigado, Claudete. Grande beijo, eu vou deixar aqui o contato com o doutor Júlio Pereira. É sempre muito interessante recebê-lo aqui no programa. Qualquer dia eu quero fazer um só verdade ou mentira, porque tem tanta coisa que falam, né, sobre a cabeça. Anote aí, 011 São Paulo, seu telefone, 3141-9550. Em que hospital a senhora atua em São Paulo? Trabalho na Beneficência e no Hospital Sírio-Libanês também. Muito obrigada pela presença, viu? Fez boa viagem? Foi tranquilo. 011-3141-9550 e tá aí no vídeo também o site, né? É W-E-Neuro. Mineiro, é o blog da gente. Tá bom, ponto com. Obrigado. Lá tem informações Tá sobre bom. os livros, inclusive, Tá bom, do doutor. obrigado. Obrigada, doutor.